Olá, crianças! Tudo bem, galera? Bom dia! Bom dia, turma do terceiro ano! Ai, que alegria estar hoje com vocês! Mais um dia de aula, uma sexta-feira, né? Que legal! Vai ter um fim de semana tranquilo, cheio de alegria, né? Abençoado por Deus. Em todos os momentos da nossa vida nós temos que pedir a bênção de Deus, porque sem Ele não somos nada, né? Muito bem, ó. Nosso livro 4, mais uma aula de português, né? Página 15, vamos lá? Ó, nós temos mais um texto. O texto é A Lebre e a Tartaruga. Que tipo de texto é esse? A que gênero pertence esse texto, né? Na verdade, nós estamos falando de uma fábula. Por que eu sei que é uma fábula? Vocês sabem me dizer por que é uma fábula? Todo texto que apresenta animais falando como seres humanos, né? As características deles, né? É como se eles fossem seres humanos, que eles falam, discutem, né? Trocam ideias, como se fossem seres humanos. Então, quando se trata desse assunto, nós estamos falando de fábulas. Entenderam? Agora vocês entendem o que é fábula? Muito bem, então este texto é uma fábula, que é a Lebre e a Tartaruga. Elas têm um diálogo entre elas, né? Elas estão conversando, uma ideia de uma corrida. Então, esse texto, o gênero dele é fábula, né? Então, observe o texto que você vai ler e é uma fábula, olha, muito conhecida. Leia o título. Você conhece essa história? Conte o que sabe sobre ela. Muito bem, essa história é bem conhecida, né? A Lebre e a Tartaruga. É aquela que propõe a tartaruga propõe a lebre uma corrida, né? E a lebre se acha tão veloz, tão esperta, que aceita, ainda debochando da tartaruga, né? E a tartaruga, mesmo devagar, mas ela não desiste nunca. E o que acontece? Ela vence a corrida e enquanto a lebre acha que está tão rápida que para dormir e perde a corrida. Né? Boba foi a lebre, muito bem. Agora nós interagindo com a fábula na página 16, 17 e 18, tá? São perguntas que quando você lê o texto fica muito fácil responder. Tem que ler o texto e entendê-lo, né? Oralmente vamos recordar alguns elementos da história e depois responda, né? Letra A. Quem são os personagens que aparecem naquele texto, na fábula? São 3 personagens, né, que aparecem. Tá até aqui na página 17, ó. Lebre, tartaruga e raposa. E você acha que quem conta a história também participa dela? E por quê? Quem conta a história? Quem conta a história é o narrador, né? Lembra? Quando a gente vai contar uma história, alguém tem que narrar a história. Então, quem conta a história é o narrador. Ele não participa da história, né? Ele não participa, mas ele está lá. Ele apenas conta o que sabe, mas não realiza nenhuma ação na história, né? Ele só vai contando. Então, você acha que quem conta a história também participa dela? E por quê? Né? Então, quem conta a história é o narrador e ele não participa da história, porque ele apenas conta a história, né? Mas não realiza nenhuma ação na história. Letra C. Em que ambiente a história acontece? Aonde vivem os animais da história? Muito bem, naquele ambiente mesmo, lá na floresta, né? Em sua opinião, por que a tartaruga desafiou a lebre para uma corrida, mesmo sabendo quanto sua adversária seria rápida? Essa resposta eu vou deixar com vocês, tá? Porque a professora já até comentou. Converse
Os colegas, quer dizer, essa conversa vai ser quando você lê o texto, converse com o papai e mamãe, com quem está com você em casa, os irmãos, né? Com certeza deve ter algum irmãozinho aí do lado, né? Então, como a história termina, é só você ler lá o final do texto. E as fábulas são histórias cujos personagens são animais? As fábulas cujos personagens são animais e eles conversam como se fossem seres humanos, né? Por isso que ela é fábula? Muito bem! Então, recorde a história que você leu e marque com X a alternativa correta. Se for necessário, leia a história, releia a história novamente, né? A raposa na história foi escolhida para quê? Quem era a raposa lá na história? Lembra? Ela não correu junto com a lebre e com a tartaruga. Então quem foi a raposa lá? E por que a lebre perdeu a corrida para a tartaruga? Será que a lebre ela era muito rápida, né? Na verdade ela era muito rápida. Mas e aí? O que aconteceu com a lebre? Por que ela perdeu a corrida para a tartaruga? Algo ela cometeu, um erro ela cometeu durante a história, né? Então, e a fábula, questão 5, né? A fábula e a lebre e a tartaruga apresentam um ensinamento que chamamos de moral da história. Muito bem. Então, moral da história, letra A, copie do texto a moral da história. Lembre-se de que colocar a situação entre aspas, porque você vai descrever o que aconteceu lá, a moral da história. Você está copiando lá no texto o que aconteceu, né? Qual foi? Então, qual foi a real situação lá? Conclusão, né? Aí nós temos os 3 personagens aqui embaixo. E agora pinte o animal sobre o qual se fala na moral da história. Moral da história, fulano, um desses animais ganhou a corrida. Qual dos animais você deve pintar? Qual dos animais você deve colorir? Olha, justificando aí, né? Olha, na página 18 tem umas atividades super bacanas. Os desenhos maravilhosos, olha aí. A fábula, a lebre e a tartaruga, é um texto em prosa, né? Porque existe uma conversa entre elas, fala entre elas, né? Ou seja, ela está organizada em parágrafos. Cada parágrafo e tradição significa que alguém está falando, né? É a fala de alguém. Quando a gente escreve um texto, que a gente quer pôr a fala de um dos personagens, de alguém, para a gente entender que aquela pessoa, ou aquele animal, ou seja qual for, uma fala de um personagem, nós temos que ter o parágrafo e um travessão. É aquele tracinho, logo antes de começar a escrever. Então, aí eu vou entender que aquilo é uma fala de alguém, né? Que você quis dizer que alguém estava falando, né? Então, quantos parágrafos tem o texto? Escreva com números no quadrinho e por extenso ao lado. Por exemplo, se tiver 12 parágrafos, você escrever o número 12, tracinho, na frente a escrita 12, D-O-Z, né? Sétima, escreva nos balões as seguintes falas. Olha! Agora vocês vão dar a fala, né, para a tartaruga e para a lebre. Mas a fala delas já estão no texto, vocês só tem que copiar lá. O que a tartaruga disse à lebre quando a desafiou para uma corrida? Ela falou algo para a lebre quando ela desafiou, né? Eu tenho certeza, vai lá. Do quê? Vai lá ver o restante da fala da tartaruga. E na letra B, o que a lebre respondeu à tartaruga quando dava gargalhadas? Ela começa assim, uma corrida? Bem mais. Aí você escreve o restante, tá? Na 8ª questão, escreva no balão a seguir
que indica pensamento, o parágrafo que conta o que a lebre pensou quando estava apostando a corrida contra a tartaruga. Aquele momento que ela diz, aí ela pensa até em descansar, dormir, mas ela pensa, e lá no texto está escrito o que ela está pensando, né? Se aquela molenga, e ela continua, tá? Tem mais, ok? Pronto, então a nossa aula termina na página 18. Ela começa na 15 e vai até a página 18, tá? Responde, e a professora, hoje a professora tem reunião, então nós vamos estar no Zoom por menos tempo, tá? Então, ó, boa aula para vocês, ok? Beijo!